Olá pessoal, eu vou falar agora sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é essa que vocês estão vendo na tela. Ela afirma que a força resultante, essa daqui é a força resultante, é a força resultante é igual a massa, essa daqui é a massa, detalhe, a força resultante é em newtons, é igual a massa, que está em quilogramas. Normalmente a gente vai usar quilogramas no sistema internacional. E a gente tem a aceleração. Aceleração que está em metros por segundo ao quadrado. Então essa é a força resultante, tá? Como é que a gente usa isso aqui? Eu vou mostrar já logo o exercício aqui, um exercício simples. Então a gente tem um carrinho de brinquedo. Eu vou desenhar aqui um carrinho aqui, de um bloco aqui. Ele tem 2 quilos, 2 quilogramas, e o menino, ele empurra o carrinho, fazendo com que ele interaja. Então vamos supor que o menino está empurrando o carrinho aqui, ó. Tá aqui, ó. E aí, qual que é o valor dessa interação, que é o que ele quer saber, ó. Então, ó, esse corpo aqui, ele está com uma aceleração para a direita de 3 metros por segundo. Eu vou falar para a direita, tá? Mas podia ser para o outro lado também. E o menino tá aqui, o menino empurrando, essa seta vermelha aqui. Eu quero descobrir a força aplicada que causou essa aceleração aqui. Então eu vou escrever a segunda lei de Newton aqui. F igual a m a. Meu objetivo é obter o FR. A minha massa eu sei qual que é 2. Minha aceleração é 3. Portanto, 2 vezes 3, 6. 6 o quê? Newtons. Essa é a resposta do problema. A força aplicada por ele foi de 6 newton. Uma observação. A força que o menino aplicou, ela tem a mesma direção e sentido da força da aceleração, ok? Repara, ó, eu não coloquei aqui, mas é um vetor. E para eles serem iguais, a única diferença é que eles estão multiplicados pela massa, eles têm que ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração. Então tá aqui a força de 6 newton. Ok? Uma outra observação quanto à segunda lei de Newton é que nesse formato que a equação da segunda lei de Newton está sendo escrito, ele serve somente para massa constante. Sistemas onde a massa varia, a gente não pode aplicar a segunda lei de Newton. Exemplo é o caso do foguete. Tá? O foguete, mais de 60% da massa de um foguete é determinado pelo seu combustível, que vai ser consumido durante o processo de viagem do foguete. Então a massa vai estar variando de forma substancial. E aí, nesse caso, a gente tem que aplicar a segunda lei de Newton da forma como Newton escreveu. Eu vou escrever aqui, mas não precisa saber, a não ser que seja de nível superior, ok? Que é a derivada do momento em relação ao tempo, tá? Isso aqui é só uma observação, não precisa saber isso aqui. Para segundo grau é só isso aqui mesmo, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. O que é a força resultante, ó? Eu calculei nos vídeos de vetores lá que eu fiz, que se eu tiver um bloco aqui, ó, vamos fazer um exemplo aqui, um exercício aqui, ó. Eu tenho uma força de 10 newton para a direita e uma força de 2 newton para a esquerda. Qual que é o FR? Qual que é a força resultante? A força resultante, nesse caso, o módulo dela vai ser 10 menos 8, que será... 10 menos 2, desculpa. 10 menos 2, que será 8 newtons. E 8 newtons para onde? Ela vai apontar para cá, ó. Óbvio, quem ganhou esse cabo de guerra aqui? Quem está para a direita, então é 8 newtons para cá. Esse é o valor da força resultante. Vamos supor que eu queira descobrir a aceleração, sendo que a massa do corpo é 2 kg. Como é que eu faço nesse caso aqui? Então eu tenho 8 newtons. Eu vou usar a segunda lei de Newton, tá? Qual que é a segunda lei de Newton? Relembrando aqui, ó, tá aqui na tela, MA. Então eu tenho a massa, que é 2, eu tenho a UFR, que é 8. Então eu vou colocar aqui, ó, 8 é igual a 2, que é a massa, vezes a aceleração. Qual o valor da aceleração? É 8 sobre 2. Ou seja, é igual a 4 o quê?
4 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então o FR nada mais é que a soma das forças, só que de forma vetorial, sempre de forma vetorial. Um outro exemplo aqui, ó, da segunda lei de Newton, é um bloco que é puxado para a direita com uma força de 100 newtons. Então vamos desenhar o bloco aqui, ó. Então eu tenho uma força de 100 newtons. 100 newtons para a direita. E esse é o detalhe importante, é o que faz muito aluno perder a questão, ó. Velocidade constante. Determine a força de atrito que atua sobre o bloco. Uma observação, se o bloco está para a direita, a força de atrito é sempre oposto ao movimento. Então a força de atrito vai estar aqui, ó. E agora minha pergunta é o seguinte, a força de atrito ela é menor, maior ou igual nesse caso? E aí? Eu acredito que muita gente vai responder que a força de atrito é menor porque o corpo está andando para a direita. Isso é falso, ok? A força não determina a direção e nem o sentido da velocidade, e eu já vou falar disso daí mais um pouquinho. Mas por enquanto só fique na cabeça que eu não consigo saber para onde o corpo está andando, qual é a direção e o sentido, somente com a força. Nesse caso aqui eu sei porque ele falou. Ele falou que o corpo está andando para a direita, ele está andando para a direita, está escrito no problema, ok? Mas assim, vamos primeiro resolver esse problema, eu já vou entrar em detalhes disso aí. Ele falou que a velocidade é constante. Pela primeira lei de Newton, se a velocidade do corpo é constante, significa que esse corpo aqui, a soma das forças é igual a zero. Lembra que a gente tem dois tipos de equilíbrio, o corpo pode estar em repouso, ou pode estar em MRU. Se o corpo estiver em MRU ou em repouso, a situação física é a mesma. Eu não tenho a força resultante nesses casos aqui, ó, é igual a zero. Tá? Isso é essencial que vocês saibam. Então, se o corpo estiver parado ou em MRU, tanto faz, para a física é a mesma coisa, você vai afirmar que a força resultante é igual a zero. Por que é igual a zero? É meio óbvio. Se o corpo está parado, vocês concordam que esse A aqui é igual a zero? Se tiver em MRU, ele não está em velocidade constante, se a velocidade não... Porque assim, para o corpo ter aceleração, ele tem que estar com a velocidade variando. Se a velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Então isso tudo aqui, ó, é igual a zero. Tá bom? Então agora o que eu vou fazer nesse problema aqui? Ó? Eu vou aplicar a segunda lei de Newton. Como eu já tinha falado para vocês no vídeo de vetores, como é que eu calculo a força resultante? Eu faço 10 menos φ. Não é isso? 10 menos o φ. Né? Eu vou relembrar aqui algum exemplo. Ó. Eu tenho 10 para cá e 5 para cá. Eu estou puxando 10 para cá e 5 para cá. Qual que é o resultado disso daqui? Qual que é o FR, a força resultante? É 10 menos 5 para cá, concorda? Então, ou seja, dá 5. É o que eu fiz aqui, ó. Eu fiz 100 menos φ. E tem que dar quanto? Ele não está em velocidade constante? Tem que dar 0. Portanto, a força de atrito ela é igual a 100 newtons. Elas são iguais. É por isso que a velocidade é constante. Porque se uma das duas fosse maior que a outra, ele estaria com o movimento acelerado. Ele teria aceleração. Ok? Agora vamos falar mais um pouquinho disso aqui. Ó, eu vou pegar essa situação aqui. Ó. Se um objeto está se movendo para a direita, eu sei que o objeto está para a direita. A força resultante sobre ele, obrigatória, tem que estar apontado para a direita? A resposta é não. Por quê? Ó, eu vou fazer o caso se a força tivesse aplicado para a direita. Se o FR tivesse aplicado para a direita. O que ia acontecer com a velocidade? Ó, lembrando, a segunda lei de Newton é FR igual a massa vezes a aceleração. Ele teria aceleração, concorda? Se ele tem aceleração, o que ia acontecer com essa velocidade aqui? Nos próximos instantes, ele ia ter uma aceleração constante. Então não seria mais V, seria um V2 maior, ó, grandão. Ele está ganhando velocidade, ok? Então, não necessariamente a força resultante indica, nesse caso aqui, que se eu apontar ela para a direita, que a minha velocidade vai começar a aumentar. Então, ó, como eu vou ter aceleração, vamos falar que de início era 10, depois vai ser 20 a velocidade.
E ela vai aumentando, depois 30, e assim vai. Ela vai mudar. A força, ela muda o movimento. Lembra disso, ok? Então, não, eu não consigo saber para onde a força resultante aponta somente com a velocidade. A velocidade diz para onde o corpo está indo. A força resultante, ela altera essa velocidade. Ela só altera. Por exemplo, a força resultante poderia estar para a esquerda? Sim, poderia. Ó. Vamos fazer aqui, ó. No caso de baixo aqui, ó. Se a força resultante estivesse para a esquerda, o que ia acontecer agora com o problema? A velocidade, ele ia ter uma aceleração para a esquerda. Afinal, a força é proporcional à aceleração. Ele ia ter uma aceleração para a esquerda. Portanto, se essa velocidade inicial fosse 10, depois ela ia começar a diminuir. Ia, por exemplo, para 8. Depois para 6, até parar, ok? Porque a minha aceleração está para a esquerda. Então eu não consigo determinar a direção da força resultante somente com a velocidade, ok? Espero ter ficado claro. Muito obrigado, até mais.